Olá, meu nome é Letícia, essa aqui é Larissa Castro e Jadson Felipe. Nós somos alunos da Escola Agrícola de Jundiaí e do professor Cosme Jales e estamos aqui no Plomar DEAD para falar um pouco para vocês sobre as doenças e pragas do cajueiro. O objetivo do trabalho é identificar algumas doenças que foram vistas já em aulas práticas, onde o professor apresentou para a gente e agora a gente vai levar esse conhecimento para outras pessoas. Estamos no pomar. O pomar ele foi dividido em 3 áreas, a primeira, a segunda e a terceira. Nosso grupo ficou com a segunda área e ficamos com o objetivo de olhar os cajueiros e identificar as doenças e as pragas. A partir desse vídeo, você vai poder ter um conhecimento maior sobre cada doença que afeta a cultura do cajueiro. E como tratá-las para poder ter uma boa produção. Lagarta saia justa, Cicinus calypus. Em seu primeiro estágio, ficam agrupadas nas folhas, passando as suas últimas fases separadas, envolvida em uma folha que lhe serve de abrigo. As lagartas, quando totalmente desenvolvidas, ficam com um comprimento de cerca de 60 milímetros. Sua cabeça tem cor preta e o protórax preto com 2 manchas brancas. Para todos os desfolhadores, os primeiros sintomas são folhas danificadas e redução da área foliar. Aí aqui é um exemplo dessas lagartas aqui, ó, tacando as folhas. Aqui ela já foi destruída pelas formigas. Ó. Mas aqui encontra-se a larvinha delas, ó. O controle deverá ser feito quando a desfolha for de 40% na fase vegetativa da planta e de 40% na fase reprodutiva, utilizando apenas inseticidas registrados para o cajueiro. Mosca branca. A mosca branca, ela é um inseto que costuma atacar a cultura do cajueiro, principalmente durante a estação seca. Na estação seca, ela vem, deposita seus ovos sobre as folhas e vai acontecer que quando a larva eclode, vai causar umas manchas, como umas manchas esbranquiçadas sobre a folha. Isso dificulta a produção de clorofila, que é o pigmento responsável pela produção de energia, pela fotossíntese das folhas. Como nessa folha aqui, que a gente pode identificar um ataque de mosca branca. Essa praga pode ser feita de 2 formas, por inseticidas químicos ou pode ser também por óleos naturais, que são usados, esses óleos, como óleo de mamona e óleo de ninho. Os químicos não são bem recomendados porque eles podem afastar os polinizadores, principalmente as abelhas, quando procuram a florada, como a gente pode ver aqui, algumas flores. E quando as abelhas procuram a florada, elas podem levar esse inseticida para o mel. Ou mesmo se tiver um apiário próximo ao seu pomar, esse inseticida ele pode interferir na qualidade do mel. E por isso recomenda-se os óleos, porque os óleos, como são naturais, eles não interferem nos polinizadores. O percevejo é um inseto que na cultura do cajueiro ele vai atacar o pseudofruto, no caso o caju. Ele deixa umas manchas escurecidas, como se fossem umas necroses no caju, e com o tempo o fruto ele vai mumificando. E para o controle dessa praga recomenda-se alguns inseticidas, porém não tem um inseticida indicado para o percevejo do cajueiro em si. Tem que ser inseticidas que ajam na cultura do cajueiro. Bom, agora eu vou falar sobre o oídio, também denominado de cinza do cajueiro. É uma doença comum e de pequeno impacto econômico no Nordeste. A doença ela torna-se severa logo após o período chuvoso, que é quando a umidade e a temperatura estão elevadas. Agora eu vou mostrar uma folha com esses sintomas. Os sinais são caracterizados por um delicado crescimento branco acinzentado na superfície das folhas em florescência.
Com a evolução dos sintomas, pode ocorrer a queda permanente das folhas e das flores. O patógeno pode penetrar no tecido da planta em qualquer fase do seu desenvolvimento. O agente causador é o fungo Oídio anacardi. O controle do oídio do cajueiro pode ser feito com aplicações de benzimidazóis, espaçadas em 15 dias. 2 aplicações são eficientes para eliminar esse fungo. E também devemos lembrar que não existe um produto registrado para esse tipo de doença. Díptero das galhas ou verruga das folhas. É uma praga que ataca diretamente o cajueiro. Essa praga ela ataca quando o cajueiro ele emite novas folhas e aí ela vem e coloca os seus ovos no interior do tecido vegetal da folha. Quando ela coloca esses ovos, quando a folha ela se desenvolve com um inseto dentro dela, que fica como tem esse exemplo aqui, ó. Essa folha ela foi atacada assim que ela foi emitida. O inseto colocou os seus ovos aqui e quando ela cresceu com essa esfera que é chamada de verruga. Às vezes pode ter verruga ou rachaduras na folha e a maioria das vezes a folha ela fica com um tom alaranjado. O controle dessa praga deve ser apenas utilizando inseticidas registrados para cajueiros, porque não há um inseticida específico para atacar o estênio de hipótese. Além das folhas atacadas ficarem com essa característica, o cajueiro ele fica fraco e assim ele há uma grande perda de folhas. Bom, agora eu vou falar sobre a antracnose. A antracnose é uma das doenças mais importantes da cultura do cajueiro. Ela aparece em qualquer fase de desenvolvimento da planta e ela é presente em toda a área do Nordeste aqui do cajueiro. Ela é bastante severa em épocas mais úmidas e temperaturas amenas. E eu vou mostrar agora a vocês os sintomas da folha que está com antracnose. Bom, aqui. Os sintomas aparecem nos tecidos das plantas jovens, nas folhas, as manchas necróticas apresentam coloração parda avermelhada. Aqui, ó. Formato irregular e de tamanho variado de acordo com o local da penetração do patógeno. Aqui, sim. E também elas podem apresentar os sintomas no fruto, no caju. Agora eu vou falar sobre o controle da antracnose. Pode ser controlada através de emprego de produtos químicos como óxido cloreto de cobre e hidróxido de cobre. Eles são aplicados em pulverizações iniciais, quando a emissão das folhas novas, logo após as primeiras chuvas, e também durante a floração em intervalos quinzenais. Em geral, 3 a 4 aplicações são suficientes para deter essa doença. Bom, essas foram todas as doenças e pragas que conseguimos identificar nas 3 fazendas de cajueiro. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido e obrigada!